Essa é uma preocupação muito grande que a gente pensa, tem, e eu vou falar ao longo desse bate-papo com vocês podem ir mandando pergunta também, vou respondendo, mas a gente vai falar bastante assim, qual que é o segredo do sucesso da medicina? E aí, fazer residência, não fazer? Como escolher as especialidades? Como é a vida pós-formado? Porque durante a faculdade a gente fica meio fechado, vamos assim dizer, né? De certa forma numa bolha, assim. E depois que forma e que começa no dia a dia ter realmente contato. Por mais que a gente já, durante a faculdade, no internato, já tenha um pouco desse contato, é diferente. Quando o seu carimbo é que conta, muda muita coisa, muda a confiança, muda a forma de pensar, raciocinar, de agir. Realmente você desliga daquele pensamento de ser acadêmico. E é esse momento, não tem como mais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos desmistificar algumas coisas, assim, qual especialidade que é melhor? Será que tem uma especialidade melhor? E qual que é a fórmula do sucesso, o segredo aí para ter sucesso na carreira, sucesso na medicina? Porque eu acho que todos nós pensamos um pouco nisso em algum momento durante a graduação, durante o curso. Mas olha uma coisa interessante, antes da gente falar realmente, formou e agora? Por que a gente faz medicina? Qual que é o objetivo? O que representa para nós fazer medicina? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. Antes de falar depois, como vai ser depois, tem muito a ver como é o presente, a maioria, acho que quase todos aqui acadêmicos, e a gente precisa se perguntar justamente isso. O que você espera da medicina? O que você quer com a medicina? Porque a gente sabe, é um curso extremamente difícil, tanto para entrar, quanto depois para levar o curso. Caramba, noites e noites sem dormir. E só um segredo aí, ó. Só piora, viu? Depois continua assim, continua tendo toda essa dificuldade, a gente sabe. É uma profissão desgastante, é uma profissão que exige demais, tanto da nossa parte física quanto a parte mental. É assim, e essa é a beleza da medicina, porque quando a gente, todo esse empenho e essa energia que a gente gasta, é sempre em prol de outra pessoa, em prol de alguém que está doente, que está numa situação que a gente está ali para isso, para ajudar. Então a gente precisa refletir, cada um precisa refletir muito sobre isso, o que espera da medicina, o que pensa sobre a medicina. E assim, é claro que junto a isso tem várias, vamos falar, crenças, convicções, às vezes influências de parente, tem um pai que é médico, a mãe, algum familiar, alguma coisa assim, ou passou por alguma situação de saúde e viu a possibilidade, fez algum tipo de tratamento, algum tipo de doença, que aí acabou se atraindo por isso, até como forma de gratidão, por ter passado por um momento difícil de saúde, ter saído, então fica com aquela sensação de gratidão, de poder retribuir fazendo medicina e ajudando aos outros. Tem tudo isso, que cada um tem essa particularidade de algum motivo em específico. Agora, o que tem que ser em comum para todos, independente da expectativa ou não, tem gente que entra com aquela intenção de poder melhorar de vida, vamos assim dizer, da parte financeira, melhorar a família. Isso é importante também, a gente não pode desvincular, falar da medicina sem falar da parte de ganho financeiro. Isso eu vou falar um pouquinho lá para frente, questão de sucesso da carreira e tudo mais. Mas, enfim, independente do motivo, independente de alguma influência, de alguma coisa a mais, o objetivo final tem que sempre ser oferecer o melhor atendimento para os pacientes. Sempre, 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 sempre. E eu falo muito isso, que na faculdade a pressão que a gente sofre durante o curso, o foco sempre acaba sendo em nós, acadêmicos, estudantes. Esse é o grande problema, porque o foco é lá você na prova, naquele rodapé, naquela questão. Se você vai acertar ou não aquela questão. É claro que você precisa acertar, tirar nota, porque senão não pega o diploma. Mas, enfim, eu não vou entrar em discussões a respeito da grade curricular, da forma que eu acho que o ensino deveria tomar um rumo diferente, uma forma de ensinar diferente. É para isso que eu criei o perfil, porque eu tenho total independência para dar as aulas do jeito que eu acho que elas devem ser. Por isso aí não fico com vínculo com nenhuma faculdade. E por isso que eu acabei optando por ficar voluntário na Federal. Fui até procurar para dar aula aqui também na outra faculdade, mas enfim, não me adaptei muito com o método. Também achei que eu não ia poder ensinar da forma que eu acho que tem que aprender. Mas, enfim, independente disso, você tem que ter essa capacidade durante a faculdade de perceber isso. E eu só fui perceber depois.
que durante a faculdade a gente tem uma pressão danada em cima da gente. E quando a gente sai, na verdade, você fica se sentindo pressionado, caramba, não vou lembrar dos assuntos, é muita coisa para estudar, como que eu vou raciocinar, como que eu vou conduzir, como que eu vou atender o paciente. E essa confusão, na verdade, que você fica se cobrando depois, é em consequência do que foi te dado antes, da forma com que o ensino foi passado. Então, quanto mais cedo perceber isso, e mais cedo perceber que o foco tem que ser no paciente e não em você, puxa vida, isso vai fazer uma diferença danada para depois, formei e agora? E agora que você vai estar muito mais preparado. Olha que interessante, o ano retrasado, antes da pandemia, eu fui visitar, eu gosto muito de vinho, fui visitar umas vinícolas na Argentina. Fantásticas, inclusive, fantástico, um passeio incrível. Até minha filha, que tem 12 anos, adorou, tinha 11, 10, 11, nem lembro, adorou a visita lá, a gente foi em Mendoza. Olha uma coisa engraçada, ao longo das visitas, eles vão contando um pouco da história da família, lá da vinícola, tudo mais. Fui na Catena, a famosa Catena Zapata lá, puxa, um lugar lindíssimo, que os filhos também seguiram, foi passando de geração por geração, desde o vô que chegou, tem toda a história, depois o pai, o filho, inclusive uma filha é médica, trabalha em emergência em Nova York, e é lá da Argentina, e também é enóloga. Olha que interessante, né? Uma coisa que eu reparei fazendo essas visitas lá. Os filhos, as gerações, vamos falar assim, da vinícola, vivem aquilo toda a adolescência, até a juventude, até a idade adulta, eles estão imersos naquele meio de plantação de vinho, de discussões e mais de colheita, plantio e produção de vinhos. Quando eles atingem a idade tal, que vão começar a trabalhar, tocar o serviço, vamos assim dizer, que os patriarcas fazem? Boa parte deles lá, e eu vi isso em comum. Já visitei outras vinícolas em outras partes do mundo, enfim. E é meio comum isso. O que eles fazem? Pega o filho e manda ou para a Europa, manda para os Estados Unidos, tem a Napa Valley, na Califórnia, que é um local fantástico de vinho. Mandam para a França, mandam para a Itália, para os maiores centros vinícolas para eles conhecerem. E aí ficam 3, 4, 5 anos fazendo enologia, conhecendo esses lugares diversos, sendo que ele passou a vida inteira na vinícola lá, vendo como é o plantio, vendo todo o processo de produção de vinho. Vão para fora, ficam 4, 5 anos, às vezes mais, fora, e retornam. E aí, olha que incrível, olha que coisa que eu fiquei com aquilo impressionado. Quando eles voltam, eles não assumem a produção de um vinho. Olha isso, o cara que viveu a vida inteira lá, foi fazer 5 anos fora, e às vezes em mais de um local, para poder conhecer solos diferentes, conhecer uvas diferentes, plantios diferentes, enfim. E quando retornam, nem assim eles saem produzindo o vinho deles, vamos assim dizer. Os patriarcas pegam e falam, pronto, agora você está pronto para eu te ensinar aqui como é que você vai fazer aqui na nossa vinícola. Eu fiquei refletindo muito sobre isso na ocasião, na época. Eu não sei se foi o efeito dos vinhos, da altitude, eu fiquei pensando sobre isso, e olha que loucura. Na medicina, a gente não tem esse... Depois que a gente termina, a gente está sozinho. Você não tem alguém para pegar na sua mão e te mostrar o caminho, te mostrar como é que planta, como é que produz. Não tem. A gente sai da medicina com carimbo na mão e atendendo. Então, a gente não tem essa preparação. E por conta disso, a medicina tem uma peculiaridade muito grande, muito grande. Não é uma profissão melhor nem pior que qualquer outra, de jeito nenhum. Mas ela é diferente, muito diferente. Tanto é que a gente já começa falando que são 6 anos, é a faculdade mais longa, e mais, ela tem justamente essa particularidade de quando a gente já sai com a mão na massa, atendendo e tudo mais, e o paciente já está ali, ó, entregando a vida dele, uma vida nas nossas mãos. Então, não tem como falar que a medicina é igual a outras profissões. Não é igual. Não é. Definitivamente não é igual. E aí, quando você pensa em outras profissões, eles também não saem trabalhando assim como no enólogo. Ah, vou fazer engenharia. Beleza, você forma, sai. Você não vai sair construindo um prédio. Não, você vai entrar numa empresa, eles vão moldar o seu ensino, vão moldar, vão te pegar na mão, te ensinar a falar, até que vai conseguir pegar uma construção grande para fazer.
Ah, na advocacia até pode, você sair atendendo isolado, mas se você for para um grande escritório, não, vão pegar na sua mão, te ensinar o passo a passo, para só depois, lá para frente, pegar alguma causa grande. Na medicina, não. Realmente é uma profissão diferente. E quanto antes você perceber isso, é muito melhor, porque a hora que você for sair para atender, esse baque, esse impacto, que a gente recebe isso de imediato na sua primeira emergência, vai ser menor. Você já vai ter tido um pouco dessa consciência antes. E aí, antes até da gente falar exatamente, formei agora, o que eu aconselho, como aqui acho que quase todos são acadêmicos, o que eu recomendo de melhor para vocês? Construam um bom alicerce. Essa é a grande questão. Imagina você durante a faculdade que você está construindo uma casa. As matérias básicas, primeiro, segundo, terceiro ano, as de entrada, você está preparando o terreno. A partir das matérias mais específicas de patologias, de fisiopatologia, de doenças, que é o que você vai estar em contato com o paciente propriamente dito, a partir daí, então, você realmente está erguendo a fundação da casa. Está erguendo as paredes, toda a parte de estrutura, subindo para lá no quinto, sexto ano, você colocar o telhado e fazer os reparos que precisa nesse alicerce. É isso que você tem que se imaginar durante o curso de medicina, construindo uma casa. Quando a gente pensa nisso, o que conta realmente para uma casa ser boa? O alicerce e a estrutura. É isso que mantém uma casa em pé. Ao longo da faculdade aqui, eu mudei 5 vezes, morava em República, aqui em Campo Grande, né? Vim para cá, eu sou de Ilha Solteira, daí do lado de Três Lagoas, cresci a vida inteira em Ilha Solteira, megalópole aí de 20, no auge aí de seus 25 mil habitantes, e ao invés de estar crescendo, a cidade vem diminuindo, porque tem muito aposentado, os jovens acabam saindo, enfim. Eu saí de Três Lagoas e vim para cá. Nunca tinha morado fora, nada, então fui morar em República com outros colegas aqui ao longo dos 6 anos da faculdade. A gente morava em 3, 4. Todo ano quase a gente mudava de casa. Por quê? A gente pegava as casas muito velhas, muito ruins, não tinha grana, ninguém tinha grana ali do pessoal, então para a gente era assim, a casa barata. Teve até no terceiro ou quarto ano, a gente morou numa casa bacana, velha, antiga, cheia de infiltração, goteira, mas ela tinha uma piscina no fundo, tinha churrasqueira, tudo abertona, assim, sabe? Não tinha nada de luxo, nada disso. Era bem simples, mas era muito bacana, a gente então aproveitava muito esse fundo. Até o cachorro que a gente tinha na época nadava também. O Catigu, chamava Catigu, um labrador. E aí, essas casas que eu morei durante a faculdade, que eu fui mudando até, e fui cada vez indo mais perto do HU também, não tinha carro, tinha que ficar pegando ônibus, carona, então cada vez eu fui morando mais perto do HU, eu e os colegas. Só que essas casas tinham algo em comum, todas eram ruins, alicerces ruins, o telhado não encaixava direito, então mesmo que não, a gente reclamava, o dono ia lá, tentava arrumar o telhado, continuava com goteira, continuava com vazamento. Por quê? Porque eram casas com alicerce ruim. Então, às vezes, não tinha telha nenhuma quebrada, mas o telhado não encaixava adequadamente na construção ali, porque foi mal feito. Por isso que eram casas mais baratas, enfim. É isso que você tem que pensar na medicina, você construindo esse alicerce muito bem feito, desde a base e também as paredes, toda essa estrutura. Qual que é o grande problema disso? Para você construir realmente algo sólido, firme e de boa qualidade, você precisa ter essa consciência do que é estudar para a prova e do que é estudar para a vida. E durante a faculdade, infelizmente, a gente tendo contato, e eu me vejo na minha época, não tinha rede social, era só aquele ambiente imerso na faculdade, então é aquela coisa 24 horas dessa pressão em você, pressão em mim, pressão no acadêmico, pressão para fazer prova, para tirar nota. E eu não saí disso. Nos 6 anos da faculdade, sem rede social, sem nada, a gente fica completamente imerso e esse é o mundo que te deixa desanimado, desestimulado, porque é aquela coisa de competição, é aquela coisa de, eu tenho que saber o rodapé, eu tenho que saber a síndrome rara. Caramba, a hora que vai sair para atender isso tudo, não vai te ajudar de frente com o paciente. Então, hoje, vocês têm uma grande vantagem, que são as redes sociais. E você aproveitar justamente para ter essa visão diferente.
É claro que precisa estudar para a prova, sem dúvida alguma. Se não estudar para a prova, não tirar nota, não vai pegar o diploma, não vai passar de ano. Então, não é essa a questão, mas você complementar, continua estudando, não tem nada de errado, continua estudando para a prova, continue, infelizmente é a regra do jogo, você se adapta. Não tem também que ficar, meu Deus, está ruim, eu não estou desanimado porque estou tendo aula EAD ruim, eu estou tendo lá, está cobrando rodapé. Isso não vai te levar a nada se você ficar nesse tom. Não, tem que ser o contrário. Falar, caramba, tá ruim mesmo. Puxa, tá péssimo. Desses assuntos aí que estão dando, que tá péssimo, o que eu preciso saber para a prova? É isso aí que eu preciso. Ah, isso aqui? Então, beleza, eu vou decorar isso. E vou procurar conhecimento por fora. Coisas que realmente acrescentem, porque isso vai fazer diferença lá na frente. É dessa forma que você realmente vai construir um alicerce bem feito, uma estrutura bem feita. Qual que é a principal dúvida, principal, vamos falar assim, insegurança e receio de quem acabou de formar? Primeira coisa que pensa, caramba, será que eu realmente sei? Será que eu realmente estou preparado? Será que eu vou saber usar o que eu sei? Vou lembrar? Por que acontece tudo isso? Por conta da forma de ficar no decoreba, de ficar pedindo rodapé de prova que a faculdade acaba fazendo. Está tendo sim uma tendência de mudança, mas está muito devagar, muito devagar, muito. Essa mescla do PBL com o tradicional, opinião minha, não estou aqui para polemizar nada, mas eu acho que isso ainda está muito bagunçado. O PBL em si, a ideia do PBL é fantástica, só que pegar um núcleo de tutoria, inseriu num outro contexto, enfim, opinião minha particular, acaba mais confundindo a cabeça do que ajudando. O contato precoce com o paciente eu acho excelente, mas deixar largado, estuda isso, pega aí, você estuda tudo, aí você vem, faz aqui na tutoria, fala alguma coisa aqui, segue uma sequência meio previamente ensaiado, sem realmente entender o que está falando, mas ok, está certo, é isso aí. Não, eu acho que não é isso aí, eu acho que precisa ter um direcionamento, tem que mostrar. Quem não está atendendo, acadêmico, que não está tendo contato direto com o paciente, não tem obrigação e não tem como saber o que é o mais importante dos assuntos. E isso é um direcionamento que deveria ter, mas enfim, não adianta também ficar se lamentando que não tem. Correr atrás. Porque dessa forma, se você tiver esse direcionamento para o que realmente importa, você vai construindo os alicerces da casa muito sólidos, muito bem estruturados, que você vai usar depois, vai conseguir lembrar com mais facilidade. E aí que eu falo que se você quiser, a partir de uma estrutura bem feita, se você quiser aprofundar com rodapé, com síndrome rara, poxa vida, aí sim, pode ir lá, porque aí vai dar certo, você já entendeu o assunto principal. Mas não, a forma com que geralmente é cobrado não interessa se você entendeu, eu quero o resultado, quero que você decore o tratamento, quero que você decore o que faz ou o que não faz. Agora, saber exatamente o porquê, vira detalhe que tinha que ser o principal. Enfim, pega durante a faculdade, muda, vai mudando essa forma de visão, continua estudando para a prova, pelo amor de Deus, tira a sua nota. Eu quero fazer cursinho para residência, não tem nada de errado com isso. Estuda também para cursinho para residência, se é o que você quer, não tem nada de errado. Se você vai fazer prova, você tem que decorar e treinar, fazer questões. Essa é a grande questão, essa é a grande ponto sobre isso. Mas não vincula. Essa também é uma coisa que acontece. Você, não, eu preciso fazer residência para eu ser um bom médico. Isso está errado. Essa vinculação de especialização com ser um bom médico está errado, está errado. Você vai ser um bom especialista, você vai ser um bom ortopedista, um bom... Poxa, eu vou dar exemplo justo do que não faz parte da medicina. Não, vamos lá, dermatologia. Não, dermato também não faz parte. Assim, cirurgião, pediatra, GO, você vai ser um bom especialista. Você não vai ser um bom médico. Um bom médico você tem que sair da faculdade, você tem que sair da faculdade com a sua casa muito bem feita. Qual que é o problema de você formar, contando que você vai ficar bom fazendo a residência? Qual que é o problema disso? Você vai formar e vai começar a atender paciente, quer dizer, então você assume que você não está bom para atender esses pacientes? Porque é isso que eu acho. Você pensar assim, não, eu vou ter que fazer residência, porque aí assim eu vou ser um bom médico. Assim eu vou ter segurança para atender. E que isso também foi implantado na nossa cabeça. Eu passei por isso, na minha época já tinha cursinho. Inclusive, olha que bacana, né? O ex-dono, não sei se vocês sabem disso, o ex-dono do Medcel é daqui de Campo Grande, era meu veterano, 2 anos na minha frente, o Atílio, 3 anos na minha frente.
Gente finíssima, um cara fantástico. Fomos para balada aqui e tudo mais. Hoje ele mora em São Paulo, um cara muito bacana. Inclusive, encontrei com ele há 2 anos atrás. Um cara fantástico. Então, eu já tinha cursinho na minha época. E já vinha com essa mentalidade de que o cursinho era para você realmente adquirir confiança, segurança para atender. Não, não é. São coisas diferentes. O cursinho é para você passar em prova. E qualquer concurso, seja ele de residência ou de outras áreas, de outras profissões, é sempre assim. Você precisa estudar as questões, precisa estudar, decorar muita coisa para fazer questão, porque senão você não consegue resolver aquelas questões. Então não tem nada de errado com isso. O problema é você transferir isso achando que é isso que vai fazer você ser um bom médico, ter um bom alicerce. E não é. O que vai fazer você ser um bom médico é você direcionar, você conseguir se imaginar atendendo o paciente, é você colocar o foco no paciente, é você conseguir desenvolver um raciocínio clínico em cima das principais patologias, e não do rodapé, não do detalhe, não da coisa lá do detalhe, do detalhe, do detalhe. Não, isso para o dia a dia não te ajuda. E a hora que você sai, que você ficou com esse pensamento, não, a hora que eu for para a residência, a hora que eu fizer minha residência, aí sim, aí eu vou ficar bom. Tá, e aí você vai estar atendendo o paciente. Mesmo se você estiver fazendo, eu acho que a grande maioria, assim como eu, saí louco para trabalhar financeiramente, precisava, queria exercer a medicina, também tem esse lado. E aí, se você não está com um alicerce muito bem definido, o que, que vai acontecer? Você está ainda construindo a sua casa e vai colocar pessoas para morar dentro. Quem que vai estar correndo risco nessa situação? As pessoas que foram morar dentro numa casa que está inacabada. E quem são essas pessoas? Os pacientes. Então é isso que você tem que pensar. Se você não faz um alicerce bem feito, você vai sair atendendo sem estar preparado. E infelizmente esses pacientes, poxa, vão acabar sofrendo. Eles é que vão pagar pelo seu não adequado, não ter feito adequadamente um alicerce. E isso não pode acontecer. Não pode. Então é sair da faculdade já muito bom médico, fazendo feijão com arroz, fazendo o básico muito bem feito. É isso que você tem que pensar, porque é isso que vai impactar diretamente. Agora sim a gente poder falar: caramba, formei. E agora? Agora sim, você tendo feito um alicerce bem feito, você com uma mentalidade prática, mesmo se você for fazer residência, a gente vai falar disso, mas o importante é você sair pronto para atender o seu paciente. E uma loucura demais a gente pensar, né? Caramba, 6 anos de faculdade, como assim? Não sai pronto, não sai com segurança? Não sai, não sai. Justamente porque o foco durante a faculdade inteira é você, é o aluno, é o acadêmico, é a prova, é o rodapé, é isso e aquilo. E a hora que você sai para a vida real, a hora que você sai para estar de frente com o paciente, é você sozinho, não tem rodapé, não tem cobrança nesse sentido, é você se cobrar de ter que lembrar aquilo que não te ensinaram. Aí olha o nó que dá na sua cabeça, fala, caramba, estou de frente aqui, uma síndrome coronariana aguda, uma dor no peito, o que, que eu preciso pensar? Não sei, não lembro, claro, não te falaram, não te direcionaram, só te cobrou lá infarto de ventrículo direito, que é a minoria das vezes, mas é o que cai em prova. E nem isso te explicaram o que você precisa saber sobre esse assunto. Olha como que fica uma loucura na cabeça. Eu lembro bem, eu lá na Marinha, saí daqui de Campo Grande, fui para a Marinha, feliz da vida. Caramba, vou lá para a Marinha, tem um hospital, tem médicos lá. Queira ou não, isso vai me dar uma certa segurança para atender. E não, a hora que eu fui atendendo, fui vendo que a gente é sozinho. Na hora de atender, final de semana, de madrugada, você não tem com quem ligar, para quem falar. Na minha época nem tinha para consultar o Google, não era dessa forma, eu andava com Palm Top. Vocês nem sabem o que é Palm Top, é tipo um Kindle de leitura, aqueles é mesmo estilinho, preto e branco tal, só que eu tinha que inserir as coisas, eu tinha que fazer os resumos e colocar lá dentro. Minha esposa que me deu esse palm top, a gente era namorado, ela estava já acreditando nesse namoro. Naquela época ela me deu esse palm, eu lembro até hoje, US$ 315 ela pagou em Ponta Porã. Naquela época, né? Deu para eu falei, cara, e para mim aquilo, caramba, caríssimo, absurdamente caro. Eu quebrado e ela lá apostando, você vê que era para casar mesmo. Minha esposa é 10, não posso nem, sou abençoado. E aí eu vendo, caramba, usava o Home Top e comecei a ver que é sozinho, a gente é solitário na hora de atender, a gente e o paciente está lá, ele quer uma resposta, ele quer uma atitude sua, ele quer um tratamento adequado, boa parte das vezes ele entrega a vida dele na sua mão,
E aí que eu fui vendo, caramba, aquele impacto tremendo, a primeira emergência, primeira paciente que eu perdi, nem é um termo certo, a gente não perde paciente, mas enfim, é a sensação que a gente fica. Caramba, fiquei mal uma semana, uma menina jovem, pneumonia, chegou em sepsis, eu atendi, fiz as medidas da época com muita insegurança, mas eu pensando mesmo hoje, fiz tudo certinho dentro daquele contexto, porque não tinha o raio-x de imediato, o cara ia vir, apesar que pneumonia a gente faz diagnóstico clínico, não é pelo raio-x, mas era uma pneumonia bilobar, o cara veio depois de umas 2, 3 horas, não se falava em pacote da primeira hora, era tratamento em até 6 horas, eu entrei, enfim. Penso tanto que eu penso nisso até hoje, né? 14 anos atrás, e eu ainda penso, reflito, o que poderia ter sido feito diferente, não sei. Mas quando a gente começa a entender, e a gente vai entendendo, é com pancada quando forma. É nesses momentos de atender uma emergência, é nesse momento de insegurança, é nesse momento de você não ter um colega para perguntar, é você tomar uma conduta que vai definir se o paciente vai viver ou se vai morrer. E aí é nesse momento que, de certa forma, um sentimento que me deu, eu lembro assim, sabe, que a gente fica nessa briga interna, um sentimento que me deu, não sei se vocês vão entender, porque vocês não chegaram a passar por isso, mas foi de raiva. Foi de raiva, uma raiva interna, sabe? De ter aquela pressão de ficar tendo que decorar rodapé, de ter que ficar decorando detalhe, e eu lá precisando de informações mais úteis para eu poder atender e tratar bem meu paciente, e eu não tinha isso. Eu me lembro sair com muito déficit da parte de emergência, justamente, tanto que eu fui fazer o ATLS, o ACLS para complementar, não tinha internet, não tinha onde eu buscar isso sem ser pelos cursos. Hoje vocês têm isso fácil. E eu não tinha, e aí isso me dava raiva, porque eu ficava assim, caramba, ficavam me cobrando lá, síndrome de Ryer, síndrome de Reiter, síndrome de não sei o quê, síndrome de Brugada. Que eu uso isso hoje aqui? Nada, não uso em nada, absolutamente nada. Aí uma pneumonia, uma sepse de foco pulmonar, eu fico com dúvida de atender. Caramba, sabe, ficava com aquilo, falando, não faz sentido isso, não faz sentido. Tinha que ser algo direto, algo que realmente eu pudesse contar com o que eu aprendi na faculdade. Enfim, isso não mudou muita coisa, não. Vejo muito isso, muito. E ao longo dos anos fui vendo muito isso. Ano após ano, fiz vários anos atendendo em UPA, Área Vermelha, atendendo em pronto atendimento aqui do hospital particular aqui da cidade. Sempre gostei muito da parte de emergência, porque você tem que ter um raciocínio clínico, tem que ter uma dinâmica que eu sempre gostei. Essa é a verdade. Você acaba ficando viciado na adrenalina ali e de ter que fazer o certo, de ficar sempre com aquela pressão de que não pode errar. Isso, de maneira geral, a gente não pode, né? Independente se é emergência ou não. Enfim, esse choque, eu passei muito por isso, do formei e agora. Vocês não precisam necessariamente passar por tudo isso dessa forma. Quanto antes tiver consciência do peso da medicina, do peso do carimbo, e que o foco é o paciente, aí sim você tem esse impacto muito menor. E aí sim você sai, tendo feito um alicerce muito bem feito, você sai pronto para ir atendendo. É claro que com a experiência vai ganhando vários outros conhecimentos, vai sabendo atuar com algumas situações, isso é óbvio. Isso tem coisa que só a experiência vai te trazer. Mas se você está com um alicerce bacana, você, poxa vida, você vai respirar melhor, você vai ter contato, vai começar a atender, vai ter possibilidades financeiras melhor. Então já vai conseguir, você não vai negar um plantão. Ah, apareceu um plantão lá, mas é área vermelha. Ah, não, área vermelha não vou fazer não, ainda estou com insegurança. Está perdendo uma oportunidade de ganhar uma grana. E ganhar muito bem ganho. Você exercendo a medicina, brilhando lá no atendimento e sendo remunerado por isso. Poxa, não tem coisa melhor para a gente, não tem coisa melhor. E aí sim, se você tiver feito um alicerce bem feito, está formado, vai sair para atender, você tem opções. Essa que é a grande verdade. Se você está bem seguro, se você sai com uma segurança do seu conhecimento, aí sim você pode pensar, eu quero fazer especialização? Eu quero fazer residência? Ou eu vou trabalhar 1, 2 anos? Eu trabalhei 2 anos antes de ir para a residência, por questões financeiras. Queria fazer um pé de meia, não tinha grana, não tinha carro. Durante a faculdade inteira andando de ônibus, eu dava aula na faculdade, eu ia de ônibus dar aula. Imagina, eu morando lá perto da Federal, pegava ônibus, que para quem conhece Campo Grande, o cursinho que eu dava aula na FUNLEC, na Mato Grosso, 6, 7 quilômetros de distância. Inclusive, teve vez de eu voltar meia-noite a pé para casa, porque eu não tinha dinheiro do passe para voltar. Olha que loucura, indo lá dar aula
Dava aula lá, 200 alunos na sala, caramba, achava aquilo fantástico. Era cursinho, eu não precisava levar material, não tinha prova, não tinha nada. Eu ia, dava aula e ia embora, sem material, sem ficar carregando nada. Eu dava aula de biologia, nossa, eu gosto, encontro ex-alunos até hoje, inclusive alguns médicos. E aí eu ia lá, dar aula, voltava, dificuldade danada, sem dinheiro. Então eu falei, não, eu quero trabalhar, pelo amor de Deus, eu quero sair para atender paciente, para poder me estabilizar. Sempre gostei de cirurgia, era o que me atraía. Então eu pensava, vou fazer residência. Mas calma, primeiro vou aqui, ó, vou estar atendendo, vou fazer um pé de meia primeiro, para depois sim eu ter condições de poder ir para residência, porque residência trabalha um monte e ganha pouco. Eu vou falar sobre isso. E aí, quando a gente sai com essa segurança, com essa confiança, você não tem essa pressão. Você não fica na sua cabeça assim, caramba, eu tenho que sair e entrar para a residência. Porque, indiretamente, no seu inconsciente, é a forma que está te falando assim, ó, faz isso, porque aí sim você vai ser um bom médico. Aí sim você vai ter segurança para atender, porque você vai estar no hospital, vai ter outras pessoas, você vai continuar sendo aluno. Então, assim você vai conseguir ter a sua independência, a sua segurança para atender, e isso não é verdade. São coisas diferentes. Se você já sai dessa forma, se você já tem o seu alicerce, você pode ter tranquilidade de escolher, eu quero ir para a residência agora, ou eu quero trabalhar um ano, ou eu vou fazer as duas coisas, apesar que é um pouco mais difícil de conciliar, principalmente no R1. É claro que vai depender da especialidade que você for fazer, mas é mais difícil você conciliar isso. Mas você vai ter a capacidade de poder escolher, vai ter a independência de poder escolher. Então pensa muito bem nisso. Você saindo muito bem da faculdade, já sabendo o feijão com arroz bem feito, você vai poder escolher e não ficar com aquela pressão de que tem que ir fazer residência. A residência, de maneira geral, vai muito do que você quer, por isso que eu falei isso no começo também, do que você espera da medicina, do que você quer com a medicina. Não é a residência que é o sinônimo de você ter sucesso, de você ter bons ganhos. Não é isso. Depende de qual cidade você vai ficar, para onde você pensa que vai. Se você está fazendo como segunda, terceira profissão, às vezes já tem um curso, está fazendo, caramba, precisa trabalhar, a família está ainda te ajudando, enfim, todo o contexto. Isso vai de cada um. Então não tem nada de errado, problema algum você sair e não ir para a residência. Não precisa ficar se sentindo assim, caramba, mas se eu não for, eu vou ser um médico de segunda categoria. Pelo amor de Deus, é claro que não. Cada um é que sabe as suas necessidades, os seus anseios. Se você for ficar em cidades maiores, vai ter que fazer residência, porque não que vai ter que fazer, mas para se encaixar no mercado de trabalho é um pouco melhor. Isso é a gente pensando principalmente a longo prazo, porque é uma coisa que você tem que pensar, como vai estar a medicina daqui a 20 anos? E daqui a 30 anos? Como que vai ser? Precisa pensar sobre isso. Quando você tem uma especialização, não é ela que garante que você vai ter mais sucesso do que alguém que não teve. Mas quando você faz e faz a diferença naquela especialidade, aí você tem um mais destaque, você consegue sim ter um destaque a mais que acaba refletindo na parte financeira também. Então vai depender muito do que você quer. E aí você pensar, não, se eu precisar trabalhar, não tem problema nenhum, vai trabalhar, trabalha 1, 2, 3 anos, não tem problema, vai fazer a residência depois, se for o caso, faz um pé de meia. Agora, se você sai e fala, não, eu quero fazer residência, sou atraído por alguma das especialidades. Por que que eu falo sou atraído? Porque uma das grandes angústias que a gente tem também é, meu Deus, e aí, que especialidade que eu vou escolher? Caramba, o que que eu vou fazer? Que é para qual? Calma, respira fundo. Um pouco dessa pressão é isso que a gente precisa daquela confirmação. Eu tenho que escolher alguma especialização, eu tenho que escolher alguma coisa e falar isso, porque senão, se eu não falar que vou fazer, poxa, já não sou um bom médico. Não, esquece isso. Agora, o que você faz para escolher sua residência? Espera. Faz o máximo, agora está prejudicado, mas passa em estágios, vai vendo as especialidades e vê aquela especialidade que mais te atrai. Não é a gente que escolhe a especialidade, não é. Ó, especialidade é igual casamento. É igual casamento. Faculdade é o namoro, especialidade é o casamento. Imagina você está lá com a sua namorada ou está lá com o seu namorado, está conhecendo, ficante, tal, tá ali, pá, no começo, festinha.
E aí você chega uma semana depois e fala assim, caramba, estava até olhando umas igrejas que a gente vai casar, eu já até escolhi a igreja que a gente vai casar. E aí, sua namorada que nem é namorada, ou namorado que nem é namorado ainda, vai olhar para você e falar, como é que é? Vocês estão uma semana junto, tá ali, aquela paquerinha, aquela coisa e tal, e aí você manda uma dessa. Oh, já sei até, olha aqui que igreja top, é aqui que a gente vai casar. O que a pessoa vai fazer? Cara, peraí, a gente nem aproveitou o namoro. Exatamente isso. Durante a faculdade, você não tem que ficar bitolado pensando em qual residência você vai fazer, qual especialização. Isso aí é casamento. Primeiro, aproveita o namoro, aproveita a faculdade, passa por máximo de áreas possível, aproveita todos os assuntos, porque olha uma coisa interessante. Assim como no namoro, a gente é atraído muito pelas qualidades, principalmente no casamento. No casamento, principalmente na faculdade, principalmente durante o curso. Depois, quando você vai escolher uma especialização, que é o casamento, você não pode ir pelas qualidades. Olha que loucura, não pode. Você tem que olhar os defeitos e ver se você tolera aqueles defeitos. O casamento é dessa forma. No início do namoro, a gente é atraído pelas qualidades. Ah, me encantei, é bonito, não é? Ah, por exemplo, minha esposa, paixão à primeira vista, a gente lá numa festa, uma festa da faculdade, olha que legal. A gente lá começou a ficar e tudo mais, até que ela me deu um apertado. Falei, e aí, a gente tá namorando, não tá? Nessa fase de início, que eu chamo de fase lua de mel, a gente está atraído pelas qualidades, é óbvio, isso faz parte, é normal, faz parte da evolução da espécie. A gente é atraído pelas qualidades e tudo mais. Só que a longo prazo, passando essa fase inicial, o que mais conta é se você tolera os defeitos e se a pessoa tolera os seus defeitos. Essa é a grande questão. E na especialização, na residência, não é diferente. Não adianta você ser atraído, assim, você ser atraído, não, você achar que quer fazer, caramba, igual eu. Terminei o sexto ano, falei, vou fazer cirurgia porque eu quero fazer plástica. Caramba, é top, é lindo, eu acompanhei umas cirurgias plásticas, achei fantástico, e são cirurgias lindas mesmo. É isso que eu quero, como se fosse assim, né? Entrei na residência de cirurgia geral, 3 meses depois, eu não tinha a mínima ideia de qual sub que eu ia fazer, e se eu ia fazer uma sub, mas uma certeza eu já tinha, eu não queria cirurgia plástica. Olha que louco, entrei falando em plástica, 3 meses depois, não sabia o que eu queria e a única que eu tinha certeza que eu não queria era cirurgia plástica. Por quê? Porque os defeitos não me atraíram. Olha que loucura, eu entrei e tal, já fui vendo alguns pacientes que estavam tendo, ficavam na enfermaria, a gente cuidava do pessoal da plástica, eu vendo, caramba, não é isso que eu quero para mim não. Poxa, a cirurgia é top, ainda acho até hoje. Mas o contexto geral não me atraía, eu queria tratar de doentes, de pessoas. Não tem nada de errado com cirurgia plástica, não tem nada de... É maravilhoso você aumentar a autoestima de uma pessoa, puxa, isso é realmente fantástico, mas não é o que eu queria. Eu queria tratar de doentes, tanto que fui fazer onco, né? Fui para o oposto, se é que a gente pode falar dessa forma, porque os defeitos não eram compatíveis com o que eu queria. Então você precisa pensar nisso. Curte a sua faculdade, curte o seu namoro, vai pensar no casamento lá para frente. E aí, para você facilitar, primeira coisa, não fica pensando em subs. Não, para com isso. Facilita. Vê qual das grandes áreas te atrai mais. Se é GO, se é pediatria, se é cirurgia, se é clínica, se é medicina da família. Vê dessas 5 áreas, qual que te atrai? Ah, mas é cardiologia, é nefro, é neuro, é cirurgião oncológico, é plástica, vascular, GO, enfim. Pensa nisso depois. Vê primeiro, o que te atrai? Clínica, cirurgia, EGO, pediatria? É isso que você tem que começar. Então, eu acho que é mais clínica. Ok, então vai primeiro fazer clínica, se é o que você quer. Vai fazer residência de clínica médica, vai fazer residência de cirurgia geral, vai fazer de GO. Assim, é claro que dentro dessas opções, cirurgia é melhor, sem dúvida, é a especialidade mais top, é a especialidade assim, tá aqui e as demais tá aqui embaixo. Tem isso, mas brincadeira. Brincadeira, tudo mesma coisa, vai o que cada um. Você faz então a geral, cirurgia, ou clínica, ou GO, ou pediatria, e depois, durante você fazendo a especialidade, é que você vai ver o que vai te atrair.
Cansei de ver isso. Ah, não, eu quero fazer nefro. Vou para a clínica geral. Dá 2 meses, já sabe que não é nefro. Vai fazer cardio, vai fazer endócrino. Ah, eu quero cirurgia plástica. Entra, dá 3 meses, tem certeza que não quer plástica, vai fazer cirurgia oncológica. Olha, isso acontece muito. Então facilita para você, não fica se cobrando. Se você pensa em fazer residência, se você é atraído, vai para alguma das grandes áreas. Depois você vê, depois, a hora que você estiver lá dentro, estiver operando, pondo a mão na massa, estiver atendendo, estiver evoluindo, passou no CTI, passou na nefro, passou no endócrino, reumato, pronto. Aí sim você está vendo os detalhes, você tá vendo como é que chama? Vendo os defeitos, e aí você vê se tolera ou não. E ó, isso até é um conselho para a vida para vocês, viu? Arrumem parceiros, marido, esposa, namorado, namorada, pessoas que somem na sua vida, de verdade mesmo. Falo isso de coração, porque a medicina, volto a falar, é diferente de tudo. É uma profissão desgastante, parte mental, parte física, tem retorno financeiro, graças a Deus, eu vou falar um pouquinho disso depois. Mas se você não tiver muito bem com um companheiro, com uma companheira, com alguém que soma na sua vida, que está ali somando com você, vai ser muito difícil, muito difícil. Sabe por que que eu falo isso? Agora até meio um desabafo aqui entre vocês aqui. Vejo muito colega se enfiar de cabeça, trabalhar 24 horas seguidas, 36, e ser assim, e dormir em casa uma vez por semana. Caramba, que vida é essa? A medicina possibilita, se a gente quiser, se hoje eu quiser trabalhar 24 horas, eu trabalho, eu tenho essa possibilidade. Financeiramente eu vou ganhar mais? Eu vou, mas eu não quero isso, eu não quero. Eu quero ter as coisas certas, trabalhar, a gente trabalha muito, isso você tem que ter consciência. Fazendo medicina, põe na sua cabeça, você vai trabalhar muito. Mas olha só, se você não tiver um companheiro, não tiver alguém que realmente vale a pena estar junto, você vai querer ficar o dia inteiro fora. Vejo isso com colegas mais velhos. Caramba, o cara lá financeiramente já muito bem. E o cara vai dormir uma vez por semana em casa. Eu fico olhando aquilo, falo, poxa, não quer ficar em casa. Que triste isso, triste, muito triste. Então, ó, escolham pessoas para a vida de vocês para somar. Na medicina a gente precisa disso. Você precisa ter vontade de querer ir para casa, de ficar junto com a pessoa, porque a parte do trabalho é muito pesada. Então, se você imagina, já é pesado, você chega em casa e está ruim em casa, você vai preferir ficar no plantão e isso é ruim, isso é muito ruim. E para você escolher a sua especialização, a sua especialidade, também escolha muito bem, porque é um casamento. É claro que você pode fazer uma especialidade igual acontece, e aí depois você não gostar, não exercer, fiz cirurgia cardíaca e depois viro intensivista. Não tem nada de errado com isso. Somente um desgaste a mais que você teve naquele período de residência que não valeu para a sua vida. Esse é um ponto. Fiz lá 5 anos de cirurgia cardíaca. Puxa, não gostei. Vou ser intensivista. Caramba, intensivista é uma área top. Talvez, se eu não fosse fazer cirurgia, se eu não fosse cirurgião oncológico, eu talvez teria escolhido UTI. É uma área excelente, topíssimo. Mas saiba que também é plantão, é pesado, só paciente grave. Mas olha só, tem alguma coisa de errada? Fiz cirurgia cardíaca e estou lá fazendo intensivo. Não, top. E sendo um excelente intensivista, inclusive. Mas, poxa, perdeu 5 anos da sua vida. Não é que perdeu, é claro que aproveita muito do conhecimento. Mas ficou 5 anos para um rumo que depois teve que adaptar para um outro. Será que se tivesse ficado esses mesmos 5 anos com o foco direto na UTI, não teria aproveitado mais? É claro que teria. Então pensa assim, ficou 5 anos na cirurgia cardíaca e veio depois para intensivo. Se tivesse direção desses 5 anos, vamos supor que tenha aproveitado 3, perdeu 2. Se tivesse aproveitado aqui, ó, teria muito mais conhecimento, muito mais preparação para atender os pacientes. Por isso que tem que ser uma escolha muito bem pensada. E levem para a vida. Pensa com carinho nos defeitos da especialidade e não na coisa boa, tá? Tem que ter muito isso. Por exemplo, vou fazer cirurgia oncológica. Caramba, você tem que ter em mente que você vai ter que ter muita empatia, vai ter que estudar sempre, porque tem uma atualização atrás da outra, e que, infelizmente, faz parte da nossa profissão.
e também da oncologia, você perder pacientes e vai sofrer com isso. Você tem que ter consciência disso, que vai ficar triste, que vai ficar chateado. E isso é normal, faz parte da vida. A vida não é assim. Não tem dia que a gente está mais triste, não tem situações que acontecem que a gente fica chateado, perda de familiar. E a vida é assim, a medicina também. E você não pode se bloquear, ficar, não quero ter contato com o paciente para não sofrer. Caramba, a vida é assim, você vai deixar de ganhar muita coisa. Então, da mesma forma que você, tendo empatia, que você vai sofrer quando o paciente morrer, mas também na hora de comemorar, na hora de uma vitória do paciente, caramba, é uma vitória sua junto, e isso é uma satisfação tremenda. E você poder aproveitar isso. Então, você tem que ter essa consciência, que dependendo da sua especialidade, você vai ter que aprender a conviver com algumas situações. Muitas delas não tão agradáveis e muitas outras também excepcionais, mas a vida é assim, e na medicina não é diferente. E quantas vezes, né, se a gente for, olha que loucura, se a gente for avaliar a nossa vida de maneira geral, a gente faz muito mais coisas do que a gente não gosta ou não gosta tanto, do que coisas que a gente gosta. Eu falo isso para minha filha. Ela está lá, mas eu não gosto, eu não quero estudar isso, eu não quero fazer porque eu faço tarefa com ela, acompanho. Eu falo, filha, olha só, você não gosta, você tem todo o direito de não gostar. Outro dia eu fui ensinar ela um negócio de matemática, de números, coisa que eu nem lembrava mais vestibular, de número imaginário, que loucura, ela que nem pode me ouvir, mas você vai usar o que isso para sua vida? Não vai usar, nunca, nunca. Ela não vai fazer área de exatas, não vai usar número imaginário, mas cai na prova, pede, ela tem que fazer. E eu falei isso para ela, falei, filha, ela brava, com toda razão, eu falei, filha, você tem todo o direito de não gostar disso, todo o direito, todo, de não se identificar, mas a vida é assim, a gente não faz sempre o que a gente quer e o que a gente gosta, até porque não daria certo. Se todo mundo só fizesse o que quisesse, o que gostava, não daria para viver em sociedade. Então, como a gente vive em sociedade, e isso é bom, não é ruim, isso é ótimo, você tem que aprender também a fazer coisas que você não gosta. É claro, sem fugir dos princípios, sem fugir do que você tem de ética, de integridade, pelo amor de Deus. Mas, nessa situação, eu falei para ela, você tem que estudar isso e tem que acertar na prova, porque vai cair, vai cobrar que você entenda isso. Então, vamos lá, vamos amenizar aqui, deixa eu te ajudar. Aí ela acabou me explicando, quer dizer, ela estava sabendo. É que aquele momento de revolta, mas eu não quero... Porque eu não lembrava mais. Ela falou, falei, caramba, número imaginário, deixa eu lembrar. Aí ela foi me falando, não, é aqui, ó, raiz quadrada de menos 4 não existe, porque menos 2 vezes menos 2 é igual a mais 4. E não Então você usa o menos 1 como imaginário. Cara, eu falei, filha, você está sabendo, tá vendo? E é assim que a gente tem que pensar também, durante a medicina e pós, principalmente, para você escolher. Você vai ter momentos que você vai fazer coisa que você não quer, mas que você tenha que tolerar. E é isso que você vai procurar numa especialização, numa especialidade, numa residência. Coisas que você tolera. Tem coisa que de forma alguma, por exemplo, na plástica, eu não tolerava aquele ambiente. Enfim, eu não vou desmerecer nada, pelo amor de Deus, não é isso, mas eu não me adaptava naquela condição. Às vezes, por exemplo, um paciente que, enfim, eu não vou entrar no mérito, senão vai acabar gerando discussão sobre isso, não é o foco. E aí vem uma outra dúvida, muito, muito frequente agora. Faço residência ou pós-graduação? Qual será que é melhor? Tem melhor? Tem pior? O que eu posso falar? Isso é uma opinião minha a respeito de pós-graduação e residência. De maneira geral, se você for pensar entre pós-graduação e residência, a residência você vai ficar imerso naquele ambiente. 24 horas. Você vai estar lá de manhã, tarde, à noite, fazendo plantão, enfim, a semana inteira. A maioria das pós-graduações não é assim, não são assim. São de finais de semana, são assim uma semana por mês, enfim. Só por aí você já vê que a residência vai te dar uma consciência, uma vivência muito maior na especialidade. Então, nesse aspecto, residência é melhor. Tem algumas pós-graduações que elas são igualzinho residência, mas é porque não tem bolsa. E aí, para não... Por exemplo, tem lugar que abre assim, 5 vagas de vascular e uma vaga de pós-graduação, que é a mesma coisa, só porque não tem bolsa. Nesse caso, independe se é pós-graduação, você está fazendo uma residência, vai ter que fazer prova de título depois. Mas aí é a mesma coisa. O que eu quero dizer? O conhecimento adquirido é o que vai fazer a diferença depois. Não é basicamente o título. Eu fiz uma pós ou eu fiz uma residência. Não é isso que vai contar. O que vai contar é o conhecimento que você adquiriu
e o conhecimento para resolver o problema dos pacientes naquela especialização. E, de maneira geral, a residência vai te dar muito mais conhecimento. Fazendo uma pós, tem como você correr atrás com o tempo? Até tem, mas vai demorar mais tempo. Então, entre pensar numa pós e numa residência, pensa no conhecimento. Se aquela pós ou aquela residência é isso que você quer, é o que te atrai, é o que você vai viver disso. Se for, escolha fazer residência. Agora, se você está trabalhando num PSF, por exemplo, se você está trabalhando numa cidade do interior, está atendendo muito caso de pneumonia, de crise asmática, de DPOC, e você quer fazer uma pós em pneumo para te ajudar justamente nessa situação, puxa, pode fazer, que é um conhecimento que vai te ajudar sem dúvida alguma. Ah, estou lá numa cidadezinha do interior, não tem psiquiatra. Eu vejo que chega muito caso, eu acabo conduzindo, atendendo, fazendo ambulatório de psiquiatria nesse local. Caramba, vai fazer pós-graduação de psiquiatria sem dúvida, porque você vai acrescentar muito para os seus pacientes. Então, olha para você entender o contexto. Eu recebo muita pergunta, é melhor pós ou residência? Depende. Depende do que você quer, depende de onde você está, de onde você quer ir. Ah, estou numa cidade grande, quero aqui fazer urologia, entrar no serviço. Não, então vai fazer residência de urologia. Ah, quero entrar aqui, tem um hospital grande de psiquiatria, tudo mais, quero viver só de psiquiatria. Então vai fazer residência de psiquiatria. Agora, estou numa cidadezinha do interior, estou atendendo muito, quero ajudar aqui, quero continuar atendendo, quero fazer uma pós em ultrassom. Perfeito, vai fazer, porque você vai acrescentar para os seus pacientes esse conhecimento. Vai continuar atendendo outras áreas, mas esse conhecimento você vai utilizar naquele ambiente onde não tem outro. Excelente, excelente. Então não pensa assim, qual que é melhor? Não tem qual é melhor. Tem o que você espera, o que você quer, o contexto que você está. É isso que você tem que ter em mente. Não tem melhor ou pior. É o que você espera e o que você pretende a respeito de pós e a respeito de residência. E aí, tem alguma residência que é melhor que a outra? Alguma pós-graduação que é melhor? Assim, claro que cirurgia oncológica é a melhor de todas. A gente não tem dúvida disso, mas tirando cirurgia oncológica, tem alguma outra especialidade que é boa? E assim, é claro que tem também aquelas que não fazem parte da medicina, que não dá para a gente comparar. Você vai falar de ortopedia? Ortopedia não precisa fazer medicina, praticamente tem que ter força só, né? Você vai falar dermato? Poxa, é só cremezinho. Mentira, mentira, brincadeira. Tem alguma melhor que a outra? E aí? Você acha que tem realmente? Ah, não, porque ó, neurocirurgia, caramba, eu vou ganhar mais, eu vou ter mais status, eu vou ser isso, aquilo. Ah, agora se eu fizer cirurgia pediátrica, puxa, o campo não é tão assim, eu não vou ter tanto. Ah, se eu fizer plástica, plástica é elite. Tem isso. Às vezes você deve achar que tem, às vezes eu ouvi colegas, infelizmente, que falam a respeito de... Isso é besteira. Isso é besteira, besteira, porque volta no que eu disse a respeito de casamento. Adianta você casar com uma pessoa por outros interesses e não aquele de você querer estar junto, de querer crescer junto, de querer fazer aquilo a sua vida realmente, tolerando os defeitos? Tem como isso? Não tem. Então, se você ficar olhando para uma residência pensando em parte financeira, já começou mal. Não é por aí. A parte financeira que a gente tem que ganhar bem, sim, vou falar isso ao final, ela não pode ser prioridade, pelo amor de Deus. Senão você vê atrocidades aí que a gente ouve falar, de situações aí esdrúxulas, absurdas, em que a pessoa coloca o dinheiro acima de tudo e o paciente fica para depois. Condutas bizarras, tratamento bizarro, coisa de fazer cara fazer aplicação em casa, às custas de não pagar o hospital, de não pagar o anestesista, enfim, não vou entrar no mérito aqui para discutir casos, mas é coisa que a gente vê de vez em quando. Por quê? O que a pessoa fez? Eu nem vou falar que isso é médico. O que ele fez? Colocou o dinheiro acima de tudo, colocou a grana acima de tudo. Ah, vou fazer aplicação de ácido não sei o quê, vou fazer aplicação no glúteo em casa. Enfim, não pode desvirtuar. Você tem que pensar na especialidade como um casamento. E aí sim, dentro daquilo que você for atraído, ótimo. É claro que tem especialidades que vão ter mais campo de trabalho do que outras. Isso é um fato. Quer um exemplo? Radiologia. Hoje, com o advento e ainda mais agora, com tudo online, os radiologistas vão ficar mais restritos. Por quê? Um mesmo radiologista, ele vai poder dar laudo, e isso já acontece muito. Você pega uma empresa hoje, uma clínica de imagem,
Essa clínica, às vezes, não tem radiologista ali. Os laudos vêm de São Paulo, os laudos vêm de Belo Horizonte, de Curitiba, de Brasília. Então, isso vai acontecer, já é uma realidade. A telemedicina no âmbito do radiologista é uma realidade e ponto. Quer dizer, cada vez vão precisar de menos radiologistas. É um fato. Porque o cara lá ele pode laudar para milhares de pacientes. Então, isso vai restringir. Por um lado, facilitou, mas por outro, não facilitou. Agora, imagina, você foi atrás. Aí, você vai fazer radiologia. E aí, como que você vai fazer? Se destacando com conhecimento. Você oferecendo um algo a mais, você tendo um conhecimento a mais, vai buscar, vai atrás, corre atrás para você se diferenciar. Então, não é a especialidade que vai te diferenciar. Não, é você que vai se diferenciar na especialidade. É essa questão que você tem que ter na sua cabeça. Não é a especialidade que diferencia ninguém. Você é que se diferencia naquela especialidade. Por isso que eu falei do casamento. Você só consegue realmente se destacar se você estiver muito de bem com você mesmo e com o seu companheiro, com a sua residência, com a sua especialidade. Então, pensa nisso. Claro que tem áreas, vou fazer cirurgia geral, vou fazer cirurgia oncológica para voltar para a ilha solteira. Não tem como, não tem como. Então, você tem que ter essas noções também na hora da sua escolha. Mas eu quero voltar para a minha cidade de origem. Então, não faça uma especialidade, por mais que você goste, não faz que não dá para voltar, porque você não vai trabalhar como cirurgião oncológico lá. Você vai ter que, então, faz só cirurgia geral. Assim você volta para lá, você une o útil ao agradável. Você também gosta de cirurgia e vai para lá como cirurgião geral. Faz até uma subtensão na parte de cirurgia geral. É essa a mentalidade que você tem que ter. Do que você quer, do que você espera. E não é a especialidade que vai fazer você se destacar, e sim você se destacar na especialidade, independente de qual for. E se você está determinado, é aquilo que você quer, dentro de cada especialidade, tem os seus prós e contras. Se você for fazer cirurgia plástica, é um ambiente mais fechado, é uma coisa que você vai ter que trabalhar com a parte de marketing, enfim, você vai ter que correr atrás para conseguir exercer aquela especialidade que você escolheu. Vou fazer neurocirurgia, poxa, vou depender de um grande centro, de um grande serviço, vou ter que chegar, às vezes, começar por baixo na equipe, para depois ir subindo até eu conseguir ter. É isso aí, é o que você escolheu, é o que você quer, é o que você vai batalhar. É isso que você tem que ter em mente. E, acho que vocês já perceberam isso, né? A gente percebe isso rápido na medicina. Nada cai do céu, não cai. Não adianta você ficar esperando que as coisas boas vão chegar, vão cair. Você tem que estar pronto para perceber a hora que a coisa boa está passando perto de você. Mas é você que tem que esticar a mão e pegar. Então não fica sempre com aquela posição de vitimismo, de tá difícil, tá ruim, e agora, principalmente no momento que a gente está passando, com certeza vocês, se a gente for pensar em vários anos, estão sendo os mais prejudicados de todos os alunos sei lá de quantos anos atrás, com certeza, absoluta, absoluta, vocês estão sendo extremamente prejudicados por toda essa situação. É culpa de alguém? Não. Tem como acabar com isso agora, falar assim, acabou agora, volta tudo normal? Não tem. Então não adianta ficar se lamentando, ficar com isso. Não, é correr atrás, corre atrás. Nada vai cair do céu, é você precisa esticar a mão, tá pronto, preparado para a hora que passa a oportunidade, a hora que passar uma coisa bacana, você ir lá agarrar. E pensa sempre nisso na medicina, sempre. Até para quando você estiver trabalhando, você não ficar aceitando passivo situações ruins. Não, caramba, esse plantão aqui está muito ruim, esse lugar aqui não, já pedi medicação, não chega morfina nunca, não chega benzodiazepínico, poxa, esse eletro está estragado faz um mês, ninguém... Eu não venho mais, eu não quero, não preciso me submeter a isso. Então é você ir fazendo as escolhas da sua vida e não simplesmente aceitar aí uma situação ruim, uma pandemia, uma época, buscar subterfúgios, buscar coisas por fora para você sim ir se adaptando. Essa é a grande questão. E aí, para a gente ir finalizando aqui, olha um pensamento também. E eu que agora não quero, ou penso em fazer residência, mas nesse momento não, eu quero trabalhar um ano, eu quero financeiramente, tem espaço para mim? Ou não? Se eu não fizer residência, se eu não entrar, eu não tenho espaço. É claro que tem espaço, e muito, e muito. A medicina é uma das grandes profissões, isso a gente, por mais que
se vocês vão ouvir muito colega mais antigo reclamando da medicina. Vocês vão ouvir. Isso não acontece só na medicina. No direito, meu irmão é advogado, os advogados ficam reclamando, tem um colega engenheiro, os engenheiros ficam reclamando, enfim. Isso é comum de todas as especialidades, de todas as profissões, mas o fato é que mesmo esses colegas que estão reclamando na medicina, se você compara a medicina com outros cursos, com outras profissões, graças a Deus, a medicina a gente ainda tem um ganho acima da média, ainda tem um ganho acima da média. E de maneira geral, se você está pronto para atender seu paciente bem, se você tem capacidade, se você consegue desenrolar bem uma consulta, por exemplo, um atendimento, não vai faltar emprego para você. Essa é a grande questão da medicina, que pode falar o que for, tá ruim, meu Deus, eu até comecei a conversa aqui falando, na minha época eram 2 faculdades aqui em Mato Grosso do Sul, agora são 5, quer dizer, aumentou muito a quantidade de médico. Quando eu formei, poxa, sobrava plantões, sobrava vaga na prefeitura, hoje em dia não é assim, é mais difícil, mas se você está bem preparado, se você fez o bom alicerce da sua casa durante a faculdade, sabe atender bem o paciente, domina, coloca em prática o que aprendeu, não vai faltar lugar. No início você pode até não conseguir, pode até ir para um lugar pior, até você se estabelecer, mas a partir do momento que você começa a atender, que você vai lá, mostra resultado, que você sabe o que está fazendo, que você faz o melhor para o paciente, os próprios colegas vão começar a te indicar plantão, a própria equipe, o pessoal da enfermagem que trabalha em vários hospitais, tá precisando em tal lugar. Olha, chama o doutor Arthur, chama a doutora Marina, chama a doutora Isabela Vieira. Caramba, ela foi dar plantão num outro hospital que eu... Puxa vida, ela sabe muito, pode chamar. E é isso que acontece. Então, mesmo quem não escolhe, não vou fazer isso agora. Tem como trabalhar, tem campo de trabalho, vai conseguir ganhar seus 10, 20 mil reais, com certeza. É claro que não vai ser fácil, a medicina não é fácil, e não é isso que a gente espera fazendo medicina, porque todo mundo que está aqui, todo mundo que escolheu fazer medicina, você gosta de sofrer um pouquinho, você gosta, não tem jeito, porque a medicina é assim, ela é sofrida, ela é difícil, ela é desgastante. Caramba, inúmeras vezes de, sabe, acabar uma jornada de 12 horas de plantão, ou de 24, ou de 36 horas, sair pé da vida, sabe, esgotado, exausto, assim. Inúmeras vezes isso aconteceu, inúmeras vezes. E é isso aí, mas depois você recupera, dá uma dormida, recupera o ânimo e volta, e quer de novo, e você volta lá para fazer as mesmas 12 horas. Enfim, a gente sabe disso, que é sofrido, mas ainda assim a gente consegue ter um salário maior do que a média. A gente consegue e não pode ser diferente. É aí que está. Médico tem que ganhar bem, sim, a gente precisa batalhar por isso. Não é essa a nossa prioridade, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, mas se imagina a gente com todo esse sacrifício, desde a época da faculdade, com tudo que a gente tem que estudar, com tantas noites sem dormir, depois de formado, ficar revisando, estudando, se atualizando, todo o estresse no atendimento, poxa vida, imagina a gente passando por tudo isso e sua família em casa passando necessidade. A conta não fecha. Por mais que a gente ame, por mais que a gente faça a medicina com amor realmente, você chega em casa, sua família passando necessidade, fala, peraí, não está valendo a pena. E aí você começa a refletir até questão de egoísmo, fala, poxa, é muito egoísmo da minha parte, mesmo eu fazendo medicina com amor, minha família não tem o direito, eu não tenho o direito de fazer isso com a minha família. Você vai procurar outra coisa que vai te dar mais dinheiro. É essa a questão de por que a medicina tem que realmente remunerar bem. Tem que remunerar, porque é sacrificante. Então a gente faz com amor, a gente faz bem feito, faz pelo paciente, e também quer chegar em casa e ter conforto, sua família está com conforto, porque aí a conta fecha, aí faz sentido, aí sua família também vai entender que aquele sacrifício que você está fazendo, que é por amor à profissão, ao que faz, mas que aquele sacrifício eles também aceitam fazer o sacrifício de ficar sem você naquele período, mas eles estão confortáveis, eles entendem, conseguem entender sua esposa, seu esposo, sua filha, filho, e pronto. E a vida segue assim, a gente passando as dificuldades da medicina, mas tem que ter retorno financeiro. Então a gente precisa brigar muito e não aceitar trabalhar em lugares ruins, insalubres, que pagam baixo, que não pagam, que pagam mal. Não pode, vocês, acadêmicos, já tem que sair com essa mentalidade. Não aceitem isso. Chegou, tem lugar que demora 3, 4, 5 meses para pagar. Não volta lá. Não vale a pena esse seu sacrifício, sua família, não vale a pena,
Porque você vai ter que ficar dando plantão em vários outros lugares para compensar isso, que você está indo e não está recebendo. Então deixa de fazer esse, vai fazer outro que paga, e sempre brigando por salários melhores. A gente sim tem que ser bem remunerado. Não somos melhores ou piores do que qualquer outra profissão, pelo amor de Deus, não somos. Mas a nossa profissão é diferente e a gente tem que brigar por ela para ter um salário razoável. Tem que ter isso em mente, sim. E o que vai determinar exatamente esse ganho que você vai ter depois de formado é você. É você que vai determinar isso através de conhecimento, através de empatia com o paciente, de resolver os problemas, de fazer um bom atendimento. Sabe uma coisa que eu falo? Eu, às vezes aconselho algumas pessoas, caramba, mas eu não vou fazer residência, mas será que eu vou conseguir me destacar? Imagina o seguinte, você formou, está atendendo, vai para uma cidade do interior. Está atendendo lá nessa cidade do interior. Se você estiver fazendo um bom atendimento para o paciente lá nessa cidade, pelo SUS, você atendendo lá no postinho dessa cidade, se você atender com carinho os seus pacientes e resolver o problema deles, eu tenho certeza, se você pegar um período e abrir um consultório, uma salinha minúscula com uma secretária ali na frente, uma salinha, cobra um valor mais baixo da consulta, eu tenho certeza absoluta que você abrindo um horário ali, você vai encher o seu horário de paciente. E boa parte desses pacientes que iam lá em você no SUS, eles vão fazer questão de pagar a consulta e ir lá ser atendido por você nesse consultório. Porque você faz a diferença na vida dele. Então ele faz questão de ir lá pagar, porque lá no SUS tem toda a questão de agendamento, de dificuldade, enfim, tudo aquilo. Você pode continuar atendendo lá, inclusive. E mesmo assim você vai ter sucesso. Então é essa que é a questão que você precisa pensar. Não é a especialidade que vai te trazer sucesso, não é a área que você escolher atuar em si, e sim você vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos seus pacientes. É assim que você vai adquirir sucesso, é assim que você vai adquirir reconhecimento e retorno financeiro. Você vai poder escolher, você é um cara bom, atende bem, não fez residência, mas vai no plantão, resolve o problema, sabe atender, sabe conduzir. Você vai escolhendo os melhores lugares, porque vão aparecendo, você vai pegando, e os lugares ruins, não, que lugar eu não vou mais não. Poxa, fica um técnico de enfermagem só, numa parada, a gente fica numa loucura, ou só um enfermeiro, ou não tem, cansei de ter que entubar com laringo sem luz, porque não tem pilha, enfim, você vai poder escolher. Essa que é a grande questão. Então, cada um de vocês é que vão fazer a diferença na vida de vocês. Não fica pensando em especialidade, não fica pensando em coisas de fora que vão vir fazer você ter sucesso. É você de dentro para fora é que vai ser o sucesso, independente do que fizer. E quanto mais cedo perceber isso, mais cedo durante a faculdade, ou na hora que chegar, caramba, formei, e agora? Na hora que chegar esse momento, vai ser muito mais tranquilo, muito melhor, e sua cabeça vai estar muito melhor para seguir sua vida muito bem com a medicina. E é isso, para isso que a gente faz medicina, para seguir a vida atendendo muito bem e tendo uma satisfação com o que está fazendo, e não o contrário, de medo, receio, insatisfação, insegurança e frustração. Vocês não vão ser assim, tenho certeza disso, pessoal. E é essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês aproveitem, reflitam, pensem isso para a vida de vocês. Falei bastante, né? Obrigada, doutor. Nos Eu que ajudou muito. agradeço, Jênifer. Eu que agradeço. Eu vou falando, eu empolgo assim, que eu gosto, né, de falar assim desses assuntos. Eu acabo empolgando e falando um monte. Alguém tem alguma dúvida, gente? Se quiser ligar o microfone, fique à vontade. Vou enviar o link do formulário no chat, para que vocês possam preencher e receber o certificado posteriormente. E quem tiver dúvida aí pode ficar à vontade. Meu amigo Luiz está aqui, o Arthur. Podem mandar o que vocês quiserem. Quiser perguntar até assim, mas e tal especialidade, doutor? Não é especialidade, né? A gente que faz a diferença. Ninguém tem dúvida de nada, estão sabendo tudo assim, já estão tranquilo para formar? Oi. Doutor, Ah, perdão, pode Daniel, falar. pode falar, Daniel. desculpa interromper.
O que eu fiquei em dúvida é sobre como a gente pode saber o que é importante nas matérias, no conteúdo durante a faculdade, o que é importante para a clínica, que a gente vai usar realmente na clínica. Caramba, fantástico, Daniel. Poxa, isso é legal. Você ficou refletindo sobre isso. Esse é um problema, na verdade. Um problema. Porque a faculdade é que tinha que fazer isso com a gente, não é? A faculdade que tinha que chegar e mostrar. Na verdade, quando eu falo faculdade, eu estou sendo injusto também, porque tem professores que fazem isso. Poxa, eu tive excelentes professores aqui, muitos deles já aposentaram. Mas tive, assim, professor que sabia muito, mas não passava, não conseguia transmitir. Isso é terrível, porque nesse caso a gente acaba ficando perdido, sem saber o que é o importante. Então, assim, quando eu falo de maneira geral faculdade, estou sendo injusto, né? Porque tem, sim, professores topíssimos que te direcionam. E esse é o problema, tinha que ter o professor fazendo isso. Por isso que eu acho, assim, que de certa maneira o PBL te deixar muito solto, você não tem como saber o que realmente é importante. Como que você pode amenizar isso? De algumas formas. Primeiro delas, tendo contato com aquele determinado assunto, com aquela especialidade. Ah, estou estudando coisas de pneu. Acompanhar, ficar de olho na hora que for no ambulatório de pneu, é que vocês estão sendo prejudicados por conta disso também. Mas esse seria um ponto, você lá na especialidade ficar atento para as coisas que mais chegam, ver como é que conduz ali uma crise asmática ambulatorial, uma crise de DPOC no ambulatório, um paciente com fibrose pulmonar, enfim, estou dando um exemplo na parte de cardiologia, ver como é que conduz uma insuficiência cardíaca. Dessa forma, seria uma forma de você ir vendo. Outra maneira, que é mais difícil, mas foi a que eu usei, e que vocês ainda não vão poder usá-la por completo, mas outra maneira é você pegar e estudar um assunto por várias fontes, por vários lugares. Então, você lê lá um capítulo no livro de emergências da USP, vê lá o mesmo capítulo no livro de emergências do livro da Unifesp, vê o mesmo capítulo no livro de clínica médica, qualquer um que seja, vê lá no Harrison, o mesmo assunto. Por quê? Só que isso, puxa vida, é desgastante, é desestimulante, infelizmente. Mas por que quando você faz isso, você consegue notar que, pelo menos nesses livros, por onde você estudou, alguns assuntos, eles se repetem. E alguns detalhes que um livro falou, o outro não falou, mas ele falou outros. Outro detalhe, o livro falou, o outro não. Você entendeu? Você consegue ver o padrão dentro daquele mesmo assunto, você consegue ver, não, ó, esse score foi citado nos 5 livros que eu li. Esse outro score, não, foi só citado nesse. Ah, essa conduta aqui, essa medicação foi falado nos 5 livros. O problema é que, olha o desgaste disso, né? Você tem que estudar por ler a mesma coisa 5 vezes, acaba que durante a faculdade a gente não tem tempo para isso. Mas é uma forma. E eu usei essa forma depois de formado. Então eu fui vendo, junto com isso, eu fui vendo no atendimento o que tinha de importante, é aí que tá, né? Eu já estava atendendo. Isso é ruim também, porque é aquela coisa, eu fui arrumando a casa ao longo dos anos atendendo, eu achei que o meu alicerce não estava legal quando eu formei, tive que ir complementando as pressas, ir em cima e tudo mais. Então fiz isso, fui estudando o mesmo assunto por vários livros, e na minha época era livro mesmo, de comprar os livros, ia vendo, aí estudava, vendo no dia a dia e estudando para a prova de residência ainda, porque eu queria, não tinha dinheiro para pagar cursinho, 10 pau na época, nem sei quanto é que está hoje, mas enfim. E aí eu fui fazendo sozinho, atendendo, vendo o que era importante e via em vários lugares. E foi me dando essa noção do direcionamento para o que é importante. Hoje, é claro que eu sei também, pelo tudo, todos os anos que eu atendi, fala de um assunto de emergência, eu sei o que é mais importante daquele assunto por conta disso, do longo do tempo. Para vocês, é tentar sugar ao máximo lá o professor, dependendo do assunto, tentar mesmo em aula EAD, mesmo, enfim, tentar ver de que forma que você pode fazer a diferença. Vê com ele, pede uma indicação de algum livro naquele assunto, tenta explorar mais. Quando ele passar alguma matéria, você não achou que não tem um caminho bem definido, explora mais. Doutor, mas e nessa conduta? Por que não isso? Por que aquilo? Tentar absorver dele, caso ele não tenha passado, absorver um caminho para aquele assunto. É o que vocês têm, porque vocês estão parados, não vão estar acompanhando ambulatório, não vão estar vivenciando ali, enfim, é o que dá para vocês irem se adaptando e correndo atrás. E quando ficar muito na dúvida de um assunto, tenta ler em 2, 3 lugares diferentes para você tentar perceber o padrão, tá? Mas enfim, Daniel, é uma situação ruim, difícil, né? Bem difícil. Espero que você tenha entendido aí, que é uma situação que não está fácil.
Deu para entender sim, doutor. Obrigado pelo esclarecimento. De nada. Doutor, tá conseguindo me ouvir? Tá bem baixo. Tá. Deixa eu tentar aumentar aqui, mas vou tentar falar Isso, mais aumentou. alto, tá? Agora ficou bom, Luiz. Agora ficou, meu Beleza. amigo. Bom dia, tá? É muito bom ter o senhor aqui no minicurso. Eu acompanho o canal do senhor há muito tempo, o senhor sabe, né? Eu lembro que o senhor falou em algumas lives, se eu não me engano, que a gente tem que tomar cuidado com os plantões, nos lugares que a gente chega e tal. Como que eu posso chegar num plantão e saber que ele tem a condição ideal para poder ficar ali, para poder... O que eu tenho que olhar, o que eu tenho que procurar ali para saber que ali vai ser um lugar que eu posso ficar e que eu posso construir um nome ali, por exemplo. Que top, Luiz, que top. Eu não falei disso para não aprofundar mais, já estava achando que estava falando demais. Isso é topíssimo. Ó, primeira coisa, mais fácil, os amigos. A hora que você tiver com o seu formado, tal, grupo de WhatsApp, tanto da sua sala quanto dos veteranos, para você, ó, se alguém souber de algum plantão, eu estou afim, estou disponível. É assim que a gente começa. Que aí um vai indicando o outro, vai sabendo e tudo mais. Aí olha só, não, ó, tem um lugar lá, vou dar exemplo, tem um lugar, uma cidadezinha, aliás, não vou falar o nome da cidade porque ela é sabidamente mal pagadora, mas tá, tem um plantão nessa cidadezinha aí. Você topa? Antes de você falar que topa, primeira coisa, legal, quem que já fez? Alguém já fez plantão nesse lugar? Como que é lá? Mais fácil, você já manda nos grupos, vê, porque sempre alguém vai falar, conheço um amigo que fazia plantão lá. Fala, me passa o contato dele, deixa eu mandar um áudio para ele. Aí você manda, falou, fulano, tudo bem? Aqui é o Luiz, acabei de formar, tudo mais, eu tô vendo que tem lá na cidadezinha, começa com B a cidade, não vou falar. Tem uma cidadezinha lá com B, e aí tem um plantão lá, e me falaram que você fazia plantão lá, tudo mais. Como que é o plantão lá? Vale a pena? Paga certinho? Como que é a estrutura? Coisa mais fácil, já perguntar para alguém que fez. Se você não encontrar ninguém, primeira coisa, quem está chamando, você conversar com a pessoa lá. Geralmente não é médico. Geralmente lá ou é o secretário de saúde, ou é alguém do posto lá que é responsável pela parte administrativa, você já fala por telefone, fala, ó, quero falar com o responsável do plantão. Antes de assumir, primeiro, você esclarecer como é que você vai receber esse dinheiro, se é pessoa física ou jurídica. Segundo, você pergunta, fala, tá, quantos médicos estão atendendo? Só eu. Tem retaguarda? Tem ambulância para transferir o paciente? E se chegar um paciente grave, como que eu vou fazer para levar ele? Tem outro médico para assumir o local? Material, o que eu tenho de exames? Você tem que saber tudo isso antes de ir. Tem que saber tudo isso, porque às vezes você chega lá no local, uma cidadezinha longe, 3 horas de distância da capital, de alguma outra cidade próxima, não tem ambulância, não tem estrutura, chega um paciente grave. Você tem que colocar na ambulância e sair. E isso é um pepino danado, porque você tem que fazer isso. Você precisa comunicar o responsável técnico pelo plantão, falou, olha, eu estou saindo, vem para cá. Escrever tudo mais, porque se chegar uma outra urgência, o problema não vai ser seu e sim do outro, para não dar que você evadiu-se do plantão, que você fez abandono de plantão. Mas, enfim, dá dor de cabeça isso. Vai dar dor de cabeça de qualquer jeito. Então, já pergunta antes. Fala, tem alguém de retaguarda? Se eu precisar transportar um paciente, ou tem alguém que faz o transporte para eu não precisar sair daqui, melhor ainda. Eu fico no local, preciso encaminhar o paciente. Vem alguém para poder levar? Você tem que saber disso antes. Então, você pergunta para a pessoa, pergunta para quem já fez. Em última análise, vai no local. É que, às vezes, você pega uma cidade longe e lá só para ver fica complicado, mas, em última análise, não encontrou ninguém, falou com a pessoa lá ou não conseguiu falar, ou você não vai, ou se você quiser realmente ir pela parte financeira, vai lá no local para você ver. O que eu tenho aqui no carrinho de parada? O que eu tenho? Ambulância? Tem motorista que fica à disposição? O que eu tenho de exame? O que eu tenho de medicações aqui? Pronto, porque assim você não entra em fria. Toma muito cuidado, muito. Um plantão hoje depende de cada local, mas varia de 12 horas, varia mais ou menos de R$ 1.000 a R$ 1.500. Mais ou menos. Tem lugar que paga mais, tem lugar que paga menos, enfim. Imagina que está lá uma cidade, não, estão oferecendo um plantão de 12 horas lá, vão pagar R$ 3.000. Quando eu ouvia isso, opa, peraí. Que eles estão de tão bonzinhos assim que estão pagando o dobro do que a média? Tem alguma coisa errada. Ou o volume de atendimento é absurdo, que deveria ter 3 médicos, e aí eles, para economizar, colocam um e querem falar que paga mais, mas na verdade eles estão economizando. Ou é porque não tem material, não tem retaguarda, não tem nada e ninguém quer
ou não paga direito. Então tem tudo isso, você ficar esperto. O bom hoje, isso acontecia muito na minha época, a gente não tinha grupo de WhatsApp. Então, às vezes, eu acabei assim, entrei em algumas frias, mas nem tanto. Tiveram colegas que entraram em fria, de chegar lá, assim, um volume medonho de emergência, de paciente, não tinha nada, e ele não sabia, chegou lá para fazer. Eu antes tentava conversar com os amigos, hoje vocês têm a facilidade do WhatsApp, não vai para um lugar se alguém não te falar, que já foi, para te falar como que é. E no WhatsApp você consegue fácil, um vai passando por te indicando, não, mas peraí, alguém deve ter feito plantão nesse lugar, não é possível. Vem aqui, manda num grupo, manda no outro, conversa com alguém que foi. Não vai. Então, assim, se fosse para dar um conselho, não vai para um local se você não conversar com alguém, se você não tiver a mínima ideia de como é o local. Não vai. Porque pode ser fria. Você chegar lá e muita fria e, ó, é o seu carimbo que está na reta. E esse é um problema que, puxa vida. Uma vez eu atendendo numa cidade do interior, logo depois de formado. E aí chegou lá na cidade, ficava só a gente no pronto atendimento, eu e mais um, foi eu e o meu amigo. E aí veio o pessoal da delegacia lá com uma presa para fazer exame de corpo de delito. Olha só. E eu estava lá não tem IML, porque isso é feito no IML, né? Aí eu olhei e falei, caramba, mas de acabar de formar, mas eu falei isso pro cara, falei, ó, eu não me sinto apto para fazer essa parte de perícia, isso é uma perícia, eu não me sinto apto para fazer. Eles tinham prendido a mulher, uma briga de boteco, e iam levar lá para cadeia. Quando prende, tem que fazer o exame que é para falar que a paciente não apanhou e tudo mais, enfim. Eu peguei e falei assim, ó, eu não me sinto apto para fazer isso. Aí os agentes lá, tudo bem e tal, foram para a delegacia. Voltaram meia hora depois, com uma intimação do delegado. Ó, a gente foi lá, o delegado mandou aqui uma ordem de cumpra-se, que você precisa fazer o exame de corpo de delito nessa paciente. Imagina, a gente sem experiência, não tendo para quem ligar, era no final de semana, de noite, caramba, o que eu vou fazer? Falei, ó, vamos fazer o seguinte, falei pro cara, porque eu tava numa boa, falei, ó, eu vou examinar ela, vocês estão aqui, tudo mais, vou examinar, vou preencher tudo aqui da ficha de atendimento dela, vou fazer um exame físico completo, vou tirar uma cópia e vocês levam. Mas eu não quero preencher aqui, até porque eu fiquei pensando assim, caramba, isso aqui vai que dá rolo, entra em algum processo, eu nem moro aqui, eu estava nessa época lá em Corumbá, fui nessa outra cidade, 500 quilômetros de Corumbá, falei, imagina, vai rolar um processo, eu vou ter que ser chamado para ser ouvido, vou ter que vir aqui 500 quilômetros, gastando, pensando na parte financeira, também vou gastar, sendo que eu não tenho nada a ver com o assunto, entendeu? Por isso até que eu não queria fazer, eu falei, eu não me sinto apto, não sei se tem algum esqueminha, sei lá, enfim, algum problema com isso, não quero. Então eu fiz a ficha, atendi, ela estava até com um asma, crise de broncoespasmo, aí eu falei, caramba, vou ter que deixar ela um pouquinho aqui, fazer nebulização, fazer corticoide para depois liberar para a delegacia, ela estava alcoolizada. Eu fiz, com a maior boa intenção, fiz lá, preenchi, dei para eles, eles levaram embora. Dali um mês eu recebo uma intimação. O oficial de justiça falou, toma, você está intimado aí depor na delegacia lá na cidade. Caramba, como assim? O que é isso? Aí fui ver lá, o delegado me abriu um inquérito contra mim, que eu desobedeci a ordem dele. Olha isso, olha no que a gente acaba se metendo. E eu nem sabendo, eu falei, caramba, e agora eu vou ter que ir lá na delegacia? E fui. Nossa, foi uma das sensações mais terríveis que eu já tive até hoje lá na delegacia, depor como se eu fosse um criminoso. Literalmente, cheguei lá, me deixaram esperando umas 2 horas naquele ambiente. Caramba, só tranqueira lá dentro. Imagina, numa delegacia, né? Eu lá esperando, eles acho que fazendo de propósito. Depois eu fui depor, o delegado nem ficou lá, foi o escrivão, sendo super grosseiro comigo, assim, bem ríspido, bem, sabe, mal educado, e eu respondendo no abono, por que o senhor desobedeceu o delegado? Ele começou assim já. Falei, olha, não foi questão de desobedecer. Não, o senhor desobedeceu sim. Eu falei, não, tudo bem, eu posso falar? Aí eu falei, olha, chegou, expliquei a situação, e ele lá, escrevendo tudo mais, ele, não, o senhor desobedeceu. Eu falei, tudo bem, vai ficar aqui relatado o que o senhor disse, assina aqui e tal, assinei, mandaram para frente, foi a promotoria, foi para a promotora, olha que loucura, a ponto de eu responder um processo criminal por conta disso. Aí a promotora fez uma relação lá com 15 tópicos. Aí eu tipo, conversei com o advogado, meu irmão fazia direito na época, foi lá, teve que ir lá, conversou com a promotora, olha que loucura isso. Ela fez um negócio com 15 parágrafos, literalmente,
14 me destruindo, porque eu fui contra o artigo tal, fui contra isso, não tinha médico legista, era obrigação minha, era não sei o que, não sei o que, não sei o que eu incorri no risco de desobediência, no crime de desobediência, que isso cabe não sei quanto de multa, eu ia ter que pagar a cesta básica, ficar 5 anos indo assinar lá, uma vez por mês, acho que era no fórum. Olha isso, olha a dimensão, e eu apavorado com aquilo. Meu Deus, mas eu não fiz nada, absolutamente. Aí no último parágrafo ela colocou assim, ó, tendo em vista que eu fiz que eu me mostrei com boa vontade e não querendo realmente desobedecer, tanto é que eu coloquei a prescrição, ela põe isso lá, que eu fiz o exame da paciente e anexei junto, entreguei, no processo estava a cópia disso. Então ela quis dizer assim, olha, apesar de ter realmente cometido um crime, mas não teve a intenção, porque ele teve boa intenção em atender a paciente e tudo mais, está aqui o exame, mas que isso não se repita. E ficou por isso mesmo. Olha que loucura, em um lugar que eu não sabia, olha numa fria que eu entrar. E sabe o que me deu raiva? O delegado que mandou para frente, na época, a namorada dele era a que era responsável por arrumar plantão nesse hospital. E ela ainda teve coragem de me ligar depois se eu não queria fazer plantão lá. Eu falei para ela, até o nome dela, Angélica. Falei, Angélica, poxa vida, olha o que eu precisei passar por conta do seu namorado. Poxa vida, a gente indo aí quebrar o galho, fazer plantão e ele mandar para frente. Olha uma situação, quase tive que responder um processo criminal. Ela, então, o doutor ficou sem graça. Assim, falou, olha, eu não vou mais aí, não vou ir para os meus amigos, todo mundo que eu conversar, que eu puder falar para não ir aí, eu vou falar. E eu fiz isso. Então, sempre, antes de ir para o local, vai com cautela isso, conversa com alguém que já foi lá para aquele local, não chega indo, não. Agora, se é na sua cidade, puxa, aí vai sim, porque aí você já domina, tá aí, se for em Três Lagoas, vai fazer plantão aí mesmo, e você já sabe como é que é. Tá legal? Muito obrigado, doutor. Justamente esse tipo de situações que me causam medo, sabe? E realmente, na situação de Covid, os plantões realmente estão superfaturados, posso dizer assim. Eu vejo nos grupos de Telegram, tem cidades do interior, assim, do estado do norte, mais ou menos, e é 3 mil por 12 horas mesmo. Isso. E é por isso que eu fiquei preocupado. Muito obrigado por responder, tá? Nada, de nada, Luiz. Só vê antes, né? Você pode até aceitar, pô, 3 pau um plantão. Mas aí só vê o local lá como é que é. Certinho, obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Mais ninguém? Bom, então nós da comissão organizadora gostaríamos de agradecer a participação do senhor, nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, obrigado por toda a contribuição e pela didática incrível de sempre, né, que o senhor tem. Não, eu que agradeço, Jennifer, muito obrigado mesmo, prazer participar. Tenho recebido toda semana, de verdade, pelo menos 1 ou 2 convites por dia eu recebo para participar de evento. Nossa, fico muito feliz e lisonjeado, de verdade. Porque acabo não aceitando porque não tenho nem tempo, mas quando eu recebi o de vocês, poxa, um carinho especial que eu tenho pela Federal, eu tenho que retribuir os 6 anos aí da faculdade aqui, poxa, eu gosto de falar assim da faculdade, era ruim, mas era bom. É ruim financeiramente, tudo o aperto que a gente passa, mas é uma fase muito bacana, muito legal, e o que eu puder contribuir para vocês, poxa, eu fico muito feliz com isso. Obrigado pelo convite mesmo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Lembrem-se de preencher o formulário no link que eu mandei no chat. Boa tarde a todos e obrigado pela presença. Obrigada, tchau.